Por que Jair Bolsonaro está sendo julgado no STF, não na primeira instância, e na primeira turma do STF, não no plenário? Vamos lá por partes. A primeira questão, por que STF e não primeira instância, já que ele é um ex-presidente, não teria mais a prerrogativa de foro? O STF decidiu que esses casos relacionados ao 8 de janeiro, pela gravidade dos fatos, por ter a corte como um alvo dos ataques, seria a competência dela própria fazer este julgamento. Isso foi decidido pelo plenário do STF. E aí a questão é, por que então este julgamento não é no plenário, como foram os primeiros casos dos primeiros réus que foram flagrados no ataque à sede dos três poderes lá em 8 de janeiro, por que esse caso está na primeira turma? Pois bem, lá em 2023, essas ações ocorreram no plenário porque esta era a regra do regimento do STF. Na maior parte da história do STF, foi no plenário que correram as ações penais. E a gente precisa voltar até 2012, quando houve julgamento do mensalão e o plenário ficou paralisado por meses apenas discutindo a ação penal 470 do mensalão. Naquela época, os ministros do Supremo se queixaram justamente de terem perdido meses com outras questões constitucionais, outras discussões relevantes para o país como um todo, ficaram paralisados enquanto se julgavam réus como José Dirceu, Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, entre outros. E aí houve uma mudança do regimento do STF para que as turmas, a primeira e a segunda turma, cada uma com 5 ministros, julgassem as ações penais, ou seja, crimes cometidos por pessoas ou situações que têm o Supremo Tribunal Federal como o seu foro adequado. Foi assim até a Lava Jato. Na época da Lava Jato, mais recentemente, todas essas questões relacionadas à operação daquele esquema de corrupção ficaram na segunda turma. Posteriormente, depois que se passou aquele caso, mudou-se o regimento, voltou ao plenário. E aí, por isso que os primeiros réus do 8 de janeiro foram julgados pelos 11 ministros. Em agosto de 2023, houve essa situação. E aí, naquele mesmo ano de 2023, houve uma nova mudança do regimento do STF, voltando para as turmas. Como Alexandre de Moraes, que pertence à primeira turma, é o ministro relator das ações penais que dizem respeito à suposta trama golpista, ficou na primeira turma. A grande questão é que, no fundo, a despeito de ser esta a regra, há uma dúvida social. Isso causa dúvida nas pessoas que veem nessas tantas mudanças um problema. E isso é um dos pontos que acaba atraindo mais críticas à corte neste momento e mesmo o debate jurídico, apesar, como a gente viu, com o ministro Luiz Fux defendendo que não haveria competência do Supremo, mas que se houvesse teria que ser no plenário. Fato é que quando houve esta última mudança jogando para as turmas, foram 10 dos 11 ministros que concordaram em fazer as ações penais correrem nas turmas. E o único voto divergente havia sido justamente o do ministro Luiz Fux.